Bom dia, irmãs e irmãos, graça e paz. Hoje nós teremos uma aula de escola dominical diferente, em dupla. Vocês estão vendo aí o pastor João Marcos aí em cima, aí embaixo, do seu lado, não sei aonde direito. Mas o importante é que nós estamos juntos aqui para compartilharmos algo que nos é comum. E eu acho que, de alguma forma, também toca a vida de todos e todas. Eu coloquei um título para essa nossa aula, para esse nosso estudo, que é a importância da música cristã para a vida em tempos de coronavírus. Por isso que eu falei para vocês que acho que é um tema que nos é comum, mas certamente toca todas as pessoas. Então, antes de nós começarmos a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, vamos orar, vamos falar com Deus e, em sequência, damos prosseguimento ao nosso tema. Bondoso Deus, pedimos a tua bênção para esse tempo que nós passaremos juntos e juntas, refletindo sobre a tua palavra, sobre as nossas vidas e também buscando forças para que nós caminhemos melhor. Ó Deus, que a tua presença seja conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa semana, no dia 27 de abril, eu me deparei com um artigo do jornal Diário do Nordeste, dia 27 de abril de 2020, de autoria do jornalista Antônio Laudenir. E o artigo que ele apresenta ali, e depois, se vocês quiserem, eu posso passar o link do artigo, é Tempos de Ouvir, a importância da música no isolamento. Não sei quem tem tido essa experiência, mas nesse período aqui, pelo menos eu, tenho ouvido muita música. E sei de várias pessoas que têm aproveitado para ouvir muitas canções, muita música nesse período, e isso, de uma certa maneira, nos preenche, nos anima, nos incentiva. Então, eu gostaria de a gente conversar inicialmente sobre esse artigo, sobre aquilo que é apresentado ali, e depois nós prosseguimos com outras coisas. Então, já agradeço o pastor João Marcos, que vocês devem conhecer também por Didio. Sim. Prazer estar com você. Você gostaria de comentar alguma coisa aí, Didio, sobre esse artigo? Eu acho que é bem interessante o artigo que você apresenta, porque eu acho que as artes têm um papel fundamental nesse momento agora de confinamento, nesse momento de quarentena, né? Primeiro porque elas alimentam a alma. Acho que é a primeira coisa, né? As emoções, né? Podemos traduzir assim como emoções. E se a gente não nutrir as nossas emoções com coisas boas, com sentimentos bons, eu acho que a gente corre sérios riscos de adoecer. Eu acho que é um pouco do que a gente vai falar aí no processo aqui, né? Eu acho que o texto fala um pouco dessa coisa da cultura, do comportamento e da saúde, e dentro dessa temática eu acho que é bem legal, porque a música ela tem esse papel de mexer com as nossas emoções, nos alegrar, nos entristecer, nos fazer celebrar, festejar, também momentos de meditação, de intimidade com Deus. Eu acho que a música tem esse papel de evocar esses sentimentos em nós. E eu acho que esse tema é super importante para a gente discutir hoje e trazer um pouco para a nossa contribuição aqui na Escola Dominical de hoje. Legal. Eu estava vendo no artigo dois pareceres, um de um musicoterapeuta e de um médico. E eles estavam falando, cada um da sua área, né, dos benefícios que a música traz para a vida. E eu achei muito interessante isso, inclusive no modo como a pessoa
se porta depois de se lançar uma experiência musical. Eu achei muito interessante isso, como a música mexe, transforma, alimenta, não é? E aqui eles falam de músicas variadas, não falam necessariamente de uma música cristã, falam de músicas variadas, mas apontam para o resultado dessa música na vida, né? Sim. Eu sou bastante simpatizante, acredito muito também na influência da musicoterapia, né, no poder dela mexer, porque primeiramente acho que juntam duas coisas importantes, terapia e música. E eu acho que nesse tempo que nós vivemos, como eu já disse, a gente tem que cuidar das nossas emoções e as músicas, a música tem esse poder de evocar esses sentimentos, né? Uma lembrança. Quando você escuta uma música da tua história, ela evoca uma memória. E essa memória, ela se desdobra em sentimentos, né? No momento que a gente está ouvindo. Alguns bons, alguns ruins, né? Acho que depende É, da música e do momento que a gente viveu, né? sim, sim. A gente brinca assim no popular com as músicas de fossa, né? Então, de repente, você viveu um grande amor, uma grande paixão, então você escuta uma música que te lembra aquele momento, de repente você vai ficar mais nostálgico. E É, tem músicas que te evocam alegria, né? Tem músicas que te trazem bons momentos da tua vida. Então, acho que esse poder que a música tem nesse momento, ela tem essa função terapêutica de nos ajudar e com certeza de nos curar, né? A gente tem tratamentos, né, com música, que a musicoterapia trabalha nessa área, uhum. de tratamentos com música para justamente lidar com pessoas que às vezes têm dificuldade de expressar emoções, mas às vezes uma música ela consegue entrar em contato com essas emoções. Estava pensando aqui, né? Certamente alguma dessas pessoas que estão interagindo conosco nessa aula, nesse estudo, devem se lembrar de uma canção lá da época do namoro, né? Sim, sim, Algumas sim. pessoas aí mais antigas, né? Certamente deve ter ouvido, cantado essa música, que não digo as pessoas mais novas, mas o pessoal jovem há mais tempo certamente deve ter ouvido, né? Com certeza. Tinha uma aqui só para lembrar, né, daquele filme Amor Sem Fim, né, aquela. I love. Aí sim, hein? There's only you in my life. Essas músicas assim, né? Muito bom. Que Mas mexe. traz, E traz à evocam o memória sentimento. coisas boas, né? Traz Sim, memória sim. coisas boas. Por Verdade. exemplo, aquela Beijinho Doce, que eu acho que você Sim. conhece, é da sua época, aliás, não é? Na minha época, tanto não. Mas eu conheço, sim. Você vai dar uma palhinha? Vamos ver aí. Que beijinho doce que ela tem. Depois que eu beijei ela, nunca mais amei ninguém. Aí a gente está, certamente, se pudéssemos olhar, veríamos os olhos no formato de coraçãozinho de algumas irmãs, de alguns irmãos, não é? Ou, de Verdade. repente, alguém que morou no campo, veio para a cidade, mas, de repente, continua com saudade do campo, vai se lembrar de uma outra música, é, agora já do campo da sertaneja, né? Chitãozinho e Chororó. E que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Lembra dessa música? Verdade, lembro. Tá bom esse tom? Tá bem alto. Então, Quando eu tinha uns 16 anos, acho que eu conseguia cantar assim. vamos ver. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ok, só para a gente mexer um pouquinho com o pessoal, né?
Sim. Mas ah, eu me lembro, assim, nas igrejas, que era muito costume o pessoal fazer, assim, associação de uma experiência vivenciada no contexto da fé, da igreja, com algum hino. Aí Uhum. alguém dizia assim, o hino que marcou a minha profissão de fé foi o hino tal, né? Muitas pessoas ficaram marcadas pelo hino 388 do nosso hinário, né? O hino é a certeza do crente. Muita gente cantou e quando ouve se emociona porque isso faz com que ela volte naquele tempo em que se deu aquela experiência tão marcante na vida delas, né? A profissão de fé. Mas eu sei quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Ou de repente Bem vai legal. lembrar de alguma outra música que marcou a infância na igreja. E as músicas que acontecem nesse período da vida também marcam, né? Marcam profundamente a história. E aqui eu me lembro de uma que muitos irmãos e irmãs certamente vão lembrar, que é o hino 156, aquele Brilhando por Jesus. Será que a gente consegue? Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. E Verdade. você aí? Uma coisa que é interessante, que é bem Ah, legal, e que eu acho que tem esse peso muito nos cânticos, e particularmente nos hinos que a gente está entoando agora, e uhum, que mexe um pouquinho, né, com aquela preocupação que eu e você já conversamos sobre o desaparecimento dos hinos, alguns na vida da igreja de uma forma geral, porque sim, o hino ele traz essa memória. Então, quando a gente abdica do hino, são memórias e emoções que as pessoas tiveram que estão indo junto, estão se perdendo junto. Então, por isso que é verdade. super importante a preservação dos hinos, né? E não pelo aspecto simplesmente como muitas pessoas às vezes olham, como porque agora o mundo mudou, as músicas têm que ser as músicas mais atuais, mas qualquer música, ela tem uma história e ela deixa uma marca, ela deixa uma memória. Então, se você descarta um hino, você está descartando a memória. Por isso que é tão importante a gente preservar e por isso que ele é tão bonito, né? Você escuta um hino, ele vai te marcar, ou qualquer outra música, mas especificamente o hino que a gente acabou de cantar, ele me lembra da minha infância. Eu cantava esse hino na Igreja Metodista da Vila Nive, e Uhum. tinha uma história bem legal, né, que faz parte das minhas memórias musicais. Quando eu, quando eu comecei a tocar na Vila Nive, eu tinha poucos hinos, né? Eu comecei tocando um hino, com 13 para 14 anos de idade, e Uhum. depois, na época era o pastor Daniel Rocha, era pastor na Vila Nive, e eu entregava uma listinha com 5 ou 6 hinos. Então a igreja ficou cantando durante um bom tempo, uns 6 meses, ela se limitava a cantar 5 ou 6 Legal. hinos que eram da minha listinha. E um desses hinos era o Brilhando, Brilhando por Jesus. E Sim. é bem legal isso. Então essas memórias, você vê, né? Eu toquei o hino na hora, já veio a memória de Uhum. quando eu era organista na Igreja Metodista da Vila Nive. É. Você lembra de alguma outra música que te marcou em algum período? Tem, olha, tem um que eu só lembro da introdução um pouquinho, que era um hino que a gente cantava com o coral da Igreja Metodista da Vila Nive. Aos 15 anos eu assumi o coral e tinha um hino que era o Grande é Jeová, né? Sim, sim. É Jeová. Agora eu não vou lembrar da letra, mas eu lembro da introdução que era. Eu não lembro mais, foi muito tempo.
mas ele era um hino muito, um clássico da enologia evangélica no Brasil, e foi um dos hinos que, assim, que eu tinha mais medo de reger, porque ele tinha um certo nível de complexidade, Ah, mas era sim. um hino que era maravilhoso de executar, e era um hino do canto coral. Outros cânticos que me marcaram muito, tinha, claro, né, na minha infância, tinha Vencedores, né? Na Ah, época eu sim. cheguei a pegar na Vila Nive, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Tinha Calmo, Sereno e Tranquilo, tinha mais pra frente um pouquinho, aí já entra o Ademar, né? Grande é o Senhor. Ah, essa música. É o Senhor E e um digno digno de de louvor. louvor. E por aí vai. Então acho que tem essas músicas fazem parte da nossa história, né? Aham. Então ela tem uma carga emocional e vai te remeter a um tempo, uma Sim. época, um dia. Tem pessoas que lembram do hino do. Eu não tenho essa memória, mas tem pessoas que lembram do hino que foi tocado no dia do batismo, ou da profissão de fé, Uhum, ou de uhum. um momento importante do casamento. E tem uma história engraçada, né? Como essa coisa da música ela é muito marcante para quem ouve, para quem está tocando também, mas às vezes a gente que é músico, a gente muitas vezes não sabe o alcance da nossa música, né? Sim. E, como eu toquei em muitos casamentos, então as pessoas falavam assim: Poxa, Didio, naquela música que você tocou no meu casamento, eu nem lembro mais do que eu toquei. Tem pessoas que até dão risada, né? Que às vezes eu não lembro, a pessoa que me lembra que eu toquei no casamento dela. Olha só. E, ela lembra da música, ela fala: Poxa, aquela música que você tocou foi muito importante. Nossa, aquilo lá a gente guarda no coração. Por quê? Para aquele momento, a gente estava mais como músico, mas para a pessoa, aquilo está gerando uma memória nela. Uhum, E uhum. então a música evoca, e com a memória vem o sentimento, vem a Ah, emoção. é. Então é muito importante para mim, pelo menos, essa história dos hinos, essas músicas que a gente vai lembrando. Tem um outro também que eu acho que eu não lembro o tom. Se eu fosse Contar contar aqui aqui de de alguém alguém, ouvir, poderia poderia uma detalhe esquecer esquecer. agora. É, sim. Que acho que não tenho certeza se é Vencedores, É, mas Vencedores. toda vez que a gente cantava esse cântico na Vila Nive, o grupo jovem, já era na juventude, toda vez eu me emocionava muito. Eu lembro disso. Verdade. Que ele Eu vai indo tava. no ápice. É real, sim, meu Deus, é real. Nossa, aí eu já estava arrepiado, já estava muito emocionado. Sim, sim. Interessante, né? Em 88, eu tive o contato no caso, era uma fita cassete daquele LP Fruto dos Lábios da Comunidade da Graça, né? Uhum. E eu estava no meu quarto, acho que era 1988, alguma coisa assim. E eu lembro que eu coloquei a fita que alguém tinha me emprestado e entrou a música Louvemos ao Senhor, né? Sim, E essa música me deixou aos prantos. sim. E aí, Toca um pedacinho aí. é, eu lembro assim que daí para frente, todas as vezes que eu ouvia essa música ou cantava, às vezes eu não conseguia cantar, porque emocionava bastante e tal. Louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo nome, nosso amado Pai, seu nome é santo. Muito Só, linda. estava me lembrando, né? Quando eu passei pela Vila Nive, teve uma das vezes um culto que acontecia no meio da semana, né? Eu tinha um grande violeiro que era meu apoiador ali. Você devia conhecer muito bem, seu Sebastião.
Ah, com certeza. É. Eu lembro assim que aquele culto desandou, porque foi uma coisa assim, a, o pessoal começou a falar de hinos que marcaram a vida, contar um pouquinho dessas histórias, e um dos cânticos que eu mencionei naquele dia foi o hino 388, que a gente já tocou ele um pedacinho aqui, né? E o seu Sebastião, seu pai, né, lembrou de um hino. Imagina ele cantando aquele vozeirão: O mercado está vazio. Sim, Né? Lembra desse cântico? lembro, cara. Nossa, faz parte da minha infância e adolescência. É. Então, pensando um pouquinho sobre essa importância da memória, das músicas e dos ensinamentos que estão embutidos nessas canções todas, né? Sim, Eu estava me lembrando do Salmo 34, porque os Salmos, os irmãos e as irmãs devem se lembrar, nós lembramos disso, né? Os Salmos era uma forma de memorizar os atos salvíficos de Deus, contar as histórias, né? É, testemunhar, incentivar outras pessoas. E o Salmo 34, eu me lembrei, porque ele fala justamente dessas coisas que nós conversamos até agora, né? E ajuda na memória do povo de uma vida na presença de Deus. Vou ler um trechinho aqui do Salmo, depois, quem sim. quiser pode ler o Salmo completo, mas está escrito assim: Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. E o Salmo continua trazendo coisas muito bonitas. E aqui eu estava pensando, né? O núcleo desse Salmo está nos versículos 4 a 22, e o que a gente percebe é que ele está trazendo à memória que ele passou por momentos muito complicados na vida, momentos muito difíceis, e apesar de tudo isso, Deus o sustentou, Deus o fortaleceu nesse momento. Por isso que ele está cantando, e como os salmos é um meio de memorizar as ações maravilhosas de Deus, então ele está rememorando e também ajudando a formar a visão de mundo de muitas pessoas que vão ouvir estes salmos cantado ou poetizado, enfim, e que vão construir uma história com Deus a partir daí, né? E o Salmo, ele pontua todas essas coisas. Os tempos eram difíceis, talvez ele esteja vivendo tempos difíceis, não dá para saber ao certo o que ele está experimentando nesse momento, mas o certo é que Deus o animou em todo o tempo, o fortaleceu, e essa experiência parece que ele quer passar adiante. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu experimentei um monte de coisas boas com Deus, em meio a situações angustiantes, e ele esteve comigo, ao meu lado. Então, o Salmo acaba convidando as pessoas, né, de repente, terem uma experiência parecida, lançarem-se no relacionamento com Deus e experimentarem tudo isso, né? Não sei o que você pensa um pouco sobre este Salmo. Os salmos, todos, né, são fantásticos, são lições de vida e de experiências de vida, né, descritas pelos mais diversos salmistas. E tem uma coisa interessante, né, porque a música na Bíblia, como você já citou um pouquinho disso, ela tem esse papel muito importante também, né? Como em toda a história humana, a música também tem esse papel na Bíblia. Então, a música ela era usada nos mais diversos momentos, né? Tanto momentos meditativos, momentos até de invocação do Espírito de Deus, né? Quando, se não me engano, o Eliseu solicita um tangedor Ah, para sim. profetizar. Então ele fala assim, olha, traga um tangedor. Um tangedor era tipo um arpista, né? Para um instrumento mais conhecido nosso,
Era um tangedor, era uma espécie de uma harpa para acalmar o espírito dele, o coração dele, porque ele estava de repente muito agitado, para poder entrar na presença de Deus. A gente tem uma experiência lá de Saul, né, quando Davi tocava o saltério ou a harpa para ele se acalmava. Diz que a palavra de Deus diz que o espírito mal se afastava, né? Aham. Então a gente percebe isso, que os salmos, eles também são músicas, né? Também eram entoados, os cânticos de romagem, as pessoas cantavam indo até Jerusalém. É. Então a música tem esse papel fortalecedor, tem esse papel de revigorar a fé, tem esse papel de confortar o nosso coração, porque normalmente nós, quando cantamos um salmo ou cantamos um cântico, ele está atrelado a uma letra. Então a música, ela tem esse poder de tocar direto na nossa emoção, e a letra, ela vai nos edificar com a mensagem do Evangelho. É um casamento muito perfeito, né? Eu acho que música e letra é um casamento muito perfeito. Agora, claro, também tem músicas, né, que a gente escuta ela instrumental e também nos conforta. Mas eu acho que quando o salmista vai falar sobre todas as aflições e as questões que envolviam o seu cotidiano, o primeiro convite dele é ao louvor, né? E a gente sabe que, você me conhece há muito tempo, sabe que a gente faz essa distinção entre música e louvor, que louvor pode ser qualquer ato, né, a Deus, pode ser uma poesia, pode ser uma oração, pode ser um cântico, pode ser uma leitura bíblica, pode ser um momento de louvor. Mas a música atrelada ao louvor, ela tem um papel muito importante nesses tempos de quarentena para nós, porque ela tem o poder de alegrar o nosso coração. Verdade. Ela tem poder de trazer uma mensagem do Evangelho para nós, e em tempos em que a gente precisa de conforto, precisa de esperança, precisa de ânimo, né? De vontade de continuar a viver para superar essas dificuldades. E eu acho que o salmista não nos convida a isso, né? Quando ele fala para a gente, o salmo vai decorrendo de diversos conselhos que ele vai dando sobre o desejo do homem de viver, de guardar a língua do mal, apartar-se do mal. Mas principalmente eu acho que ele inicia, como diversos outros salmos, ele inicia sempre louvando a Deus. E eu acho que a música tem esse papel de nos ajudar nos atos de louvor. Eu acredito que a música tem esse papel fundamental de nos ajudar a louvar a Deus. Claro que o louvor é uma atitude que sai do nosso coração, mas eu acredito que a música, é um veículo para nos ajudar nisso. E o salmista deixa isso muito muito forte para a gente, que em todo tempo o louvor estará nos seus lábios. E a gente sabe que estar nos lábios pode ser de forma falada, como pode também ser de forma cantada. A gente interpreta dessa forma. E eu acredito muito nessa força que a música tem de nos dar todas essas coisas que a gente colocou: conforto, alegria, consolo. Tanto que é muito bonito, né, Edemir? A gente que gosta muito da enologia cristã, você pega o inário evangélico, você vai lá no final do inário, Ah, você vê que tem uma seção do inário que ela divide os hinos por temas, né? Então você olha lá, você vai ver louvor, adoração, edificação, palavra, ceia, batismo. Para cada momento da vida a gente tem uma música. é, Isso eu acho fantástico. verdade. É muito, muito interessante, né? Então, acredito que essa nossa conversa deve estar não somente animando, mas desafiando o pessoal a ouvir mais músicas, valorizar a nossa inologia e buscar experiências com Deus e, se possível, que faça isso com música, né? Aqui eu estava lembrando de um fato aqui, é meio engraçado, né? Porque, assim, algumas músicas pode trazer confusão. E Sim. eu me lembro, eu era criança na igreja metodista e eu ouvia um hino
e esse hino, para mim, ele era difícil de entender. Ou melhor, eu entendia de um outro jeito. Tanto é que eu me lembro pedindo para o meu pai para cantar o hino do Grande Avestruz. Isso ficou na minha cabeça há muito tempo. Tudo bem, eu tenho a impressão assim, por que eu tirei essa ideia, né? Eu acho que a Aham. dicção da igreja devia ser muito ruim. Aí quando a igreja cantava Grandioso és tu, eu tinha a impressão que estavam cantando Grande Avestruz. E aí depois de um bom tempo, eu fui entender a canção, a letra, o significado Aham. corretamente, né? Mas primeiro Sim, começou com esse momento de confusão para depois entrar nessa onda de compreender de fato o significado daquilo que é cantado, né? sim. Mas eu acho que teve uma coisa muito legal que você comentou agora, um pouquinho antes desse comentário, que quando a gente fala de algumas músicas, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque existem músicas mesmo, tanto cristãs como não cristãs, você precisa ter um critério, né, de saber músicas que vão ser edificantes e Uhum. músicas que não vão ser edificantes. Então, músicas que vão te ajudar nesse momento, né, e músicas que não serão tão boas, né? Então, por exemplo, eu acho que nesse momento onde a gente está vivendo, né, debaixo desse momento de quarentena, Uhum. tem que trazer músicas que tragam boas emoções, bons sentimentos, Sim, né? sim. Porque, claro, se de repente você vai ouvir uma música que a gente não acredita, né? Você sabe, partilho dessa ideia, eu não acredito que existe música de Deus e música do diabo, mas existe música boa e música ruim. Sim, sim. Então, a música boa tem que ser boa para nós. Então, eu acho que é uma coisa muito pessoal. Eu vou ouvir uma música que me faça me sentir bem. Eu também posso ouvir uma música que pode me deprimir. E não é porque a música é do maligno ou alguma coisa, mas porque aquela música, no contexto da minha história, ela vai evocar sentimentos não tão legais. Esse é o papel. A música é só o veículo. O que vai despertar na gente é que pode ser um problema nesse tempo de quarentena, né? Senão, de repente, eu vou ouvir umas músicas aí de momentos não tão bons da minha vida que com certeza vão me jogar para baixo. Então fica um conselho de você ouvir músicas que vão edificar você, sejam qual for o tipo de música, mas músicas que vão te trazer esperança, vão mexer, vão alimentar a tua fé, vão trazer bons sentimentos. Existem músicas, tanto seculares quanto cristãs, que falam sobre vida, Claro. falam sobre alegria, falam sobre a natureza, falam sobre a criação de Deus de uma outra forma, mas são músicas com uma poesia lindíssima e que me edificam e me confortam e me trazem sentimentos bons para mim, trazem esperança, trazem vontade de viver, coisas que nesse momento de quarentena são fundamentais para a gente. Claro. Saber escolher a música. Acho que essa é o resumo do que eu queria dizer. Saber escolher músicas que vão edificar, que vão contribuir para você se sentir melhor, e não músicas que vão te deprimir. É. Sabe, uma curiosidade, né? Eu passei 8 anos na igreja presbiteriana e os pastores presbiterianos que me pastorearam tinham um cuidado assim muito grande com a questão musical. Por Sim. exemplo, nós íamos cantar ou na escola dominical, ou no culto, ou numa reunião no meio de semana. Esses pastores pediam as músicas antes. Eles Hum. pediam as letras. Se a música estivesse comprometida na visão dele, do começo ao fim, ele simplesmente dizia assim: escolha outra. Sim. Ou se tinha alguma parte da música complicada, esses pastores faziam as alterações e diziam: vocês vão cantar essa música, esse cântico, com essa alteração aqui, vão cantar para a igreja, porque aí faziam toda uma explicação sobre o porquê daquilo lá, né? Mas tinha É. esse zelo. Já pensou? Sim, porque eu acho que quando nós cantamos aquilo que a gente acredita. É. E muitas vezes as letras que em alguns cantos, inclusive hinos, tá? Não vamos isentar Sim, os sim. hinos.
Verdade. Inclusive hinos, tem hinos com temáticas que precisam. Já há um tempo atrás houve uma proposta de fazer uma revisão nas letras dos hinos, alguns hinos que tenham algumas questões bem delicadas, mas existem músicos, cânticos também com letras bem complicadas. Então, fica aquela dica, né, de você ter esse critério seletivo para músicas que possam alimentar o teu coração, alimentar os sentimentos, com bons sentimentos É, e que eu possam edificar. lembrei de um hino que, está no nosso inário, né? E que tem uma parte do hino que afirma assim: tu no teu cantinho e eu no meu, que É, é, sim, é individualista o negócio, né? Tu no sim, teu sim, cantinho e eu no meu. Eu não lembro se foi o pastor Devair que fez uma proposta de a gente trocar essa parte e dizer assim: onde estiverem você e eu, ao invés de tu no teu cantinho e eu no meu, sim. né? Onde estiverem você e eu. Que é Que um legal, jeito ó, de mudar, né? verdade, Fica mais verdade. E, concorde com aquilo que nós acreditamos, né? sim, porque a gente, exatamente, acho que tem a ver com a nossa teologia, né? Falando como estamos numa classe escola dominical, tem muito a ver com aquilo que a gente estuda, né? O zelo com as escrituras, eu acho que também tem que passar esse zelo nas músicas também. Sim, Muitas sim. pessoas, não, a gente tem um zelo muito forte pelas escrituras, mas tem que ter esse zelo também com os cânticos que a gente entoa, porque a gente pode estar cantando uma coisa que não vai alimentar a nossa fé nesse momento que estamos vivendo, e vai, pelo contrário, vai nos confundir e deixar a gente mais sem esperança, né? Verdade. E uma coisa que para mim também, aí fica uma dica, né? Participando também com minha contribuição musical, Uhum. os hinos, as músicas, tem um segredinho também para a gente ouvir, né? Normalmente as músicas com tonalidades maiores, elas nos evocam sentimentos bons. E Uhum. as tonalidades menores, elas vão evocar sentimentos, no caso, mais meditativos, reflexivos. Então, se você quer se sentir mais alegre, escute músicas que de repente você já percebe que elas, quando você as escuta, elas já dão aquele primeiro impacto de alegria e você deixa tocar. Uhum. Agora, se a música tem um tom mais meditativo, te puxa um pouco mais para tristeza, a não ser que você vai ter um momento de meditação com Deus ali, você vai colocar um cântico e vai colocar uma música tranquila para você ficar ouvindo e ter um momento de oração, ótimo. É, Mas caso não seja isso, tentar evitar um pouco algumas músicas que tenham uma tonalidade menor ou que te evoquem sentimentos mais tristes, principalmente pelo momento de confinamento, né? é verdade. Eu me lembrei aqui, né? É, uma, uma irmã de uma igreja que eu pastoreei, ela dizia assim que gostava de me ouvir cantando, né? Mas é, que toda vez que eu cantava ela tinha vontade de chorar. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Tem algumas músicas que a maneira como ela está construída parece que nos leva a chorar. E às vezes é uma música instrumental, não tem letra. Mas o modo como ela está construída parece que nos emociona de uma tal maneira. Como que você vê isso aí? Sim. A música tem uma identidade, né? Ela ela deixa um rastro, né? A música vem de um rastro. Então, talvez essa música ela tá te evocando sentimentos que de repente é de uma outra música, mas te faz lembrar Aham, daquela emoção e te tocam. Ou a própria música mesmo, pela beleza dela, pela estética dela, ela tem esse poder de te tocar. Então, eu tenho músicas assim que quando eu ouvi a primeira vez, eu levei um choque, assim, fui eletrocutado. uhum, Então, uma das primeiras músicas, que era uma música instrumental, que foi inclusive meu pai que me apresentou,
Ah, que era o Concerto Brandemburguês de Johann Sebastian Bach. sim. É aquela. Uhum. Quando eu ouvi a primeira vez, me deu um engasgo na garganta. Eu comecei a ameaçar de chorar e eu não sabia. Eu tinha acho que 8 anos por aí, eu era criança. E Aham. meu pai tinha uma coleção da Abril Cultural, dos LPs da Abril Cultural, e a coleção era de Bach. E Hum. tinha essa música, o Concerto de Brandemburgo, eu me lembro até agora, Concerto de Brandemburgo em Sol Maior. Sim, E sim. quando eu ouvi aquela música, eu fui anestesiado. Hum. Então, isso a música tem esse poder de nos tocar, né? E de forma, assim, muito intensa. Na igreja, como eu já te falei, né, tinha diversos hinos que me emocionavam. Mas essa memória mais antiga que eu tenho é dessa música, né, do Concerto de Brandemburgo. Que Ah, quando eu ouvi, na hora veio uma emoção e toda vez que eu escutava, eu tinha que me segurar em alguns momentos, porque dava vontade de chorar mesmo. acontecia comigo muito quando eu ouvia tango. Era incrível. Por exemplo, o seu pai gostava muito de tango, né? Ele achava bonito e tal. É, e eu me lembro de uma das músicas assim que eu ouvia já, mas vinha aquela vontade de chorar, aquela por uma Sim, cabeça, sim, sim. Sim, sim. né? E E aí, não sei se você sabe, mas ela é uma das músicas preferidas do meu pai. é? É. E eu Ah, também, quando eu escuto, ela me emociona, mas por causa do meu pai, quando eu lembro do meu pai. sim. E meu Uhum, pai fazia questão de contar a história, aí um pouco da memória da música, né? Ele fazia aham. questão de contar a história que, por um na cabeça, era o Carlos Gardel que cantava, e ele Sim. estava falando, a história era de uma corrida de cavalos. Não sei se você Aham. sabe. Não, não. Era de uma corrida de cavalos, e aí os cavalos estavam lá por um na cabeça, né? Olha só. Disputando, e aí eu não sei o resto da letra, agora eu preciso me lembrar do resto da história, mas eu lembro que ele falava que era por uma corrida de cavalos. Ah, e E é tem, um dos tangos mais bonitos de Carlos Gardel. sim. E tem um tango argentino que foi composto para cantar na igreja, né? Aquele Temos Esperança. Sim. Então, quando eu ouvia essa música, eu já ficava engasgado. Por isso que hoje temos esperança. Esperança. Aí, recentemente, um tempo atrás, o pastor Wesley lá da igreja, ele pediu para eu cantar essa música. Meu Hum, amigo, foi difícil demais. A gente finge, né? Mas foi claro, difícil demais cantar. Não, canta lá, é bonita, canta com a igreja, tá? Lógico, canta com a igreja, mas e aí? Quem que me segura para cantar? verdade, As músicas, verdade. elas tocam a gente, né? Emocionam, enfim. Sim, sim, verdade. Elas têm esse poder. E eu lembro de uma outra também que me marcou muito, que marcou momento, né, para mim, que acredito para você também, aquela. Como é que é? Chama a gente pra um momento Oh, novo de caminhar junto junto com de seu novo. povo, é É hora hora de transformar o que não dá mais sozinho, sozinho, isolado, isolado. ninguém é capaz. Por isso vem, vai Muito embora. bom. Linda. Então, quando eu escuto essa música, é a minha adolescência. Eu Né? cantava muito essa música. Que bom, que bom. Muito bom. Acho que Verdade. valeu o nosso papo aqui, né, sobre a Sim, memória, a música, a importância da música na vida cristã, né? E eu sim, sim, acredito verdade. que as irmãs e os irmãos que estão participando conosco dessa aula certamente também podem dizer a mesma coisa, né? Que foram tocadas, que foram tocados. Então, acredito que esse nosso encontro desafia-nos para ouvirmos coisas boas, Sim, ouvirmos muitas músicas boas, é, deixarmos Deus falar ao nosso coração através da música, e especialmente nesse tempo.
Nós tivemos lá no comecinho, então, o parecer de especialistas da área médica, da musicoterapia, da psicologia, no artigo, né, dizendo do valor, da importância da música. Depois vimos a música no contexto da Bíblia, da nossa própria vida, né, como essa música se mistura com a nossa história. E agora, então, o convite é: vamos continuar escrevendo a história com bastante música, e especialmente nesse tempo, né? Vamos, à medida do possível, escutar coisas boas que nos animem, que nos alegrem, que nos fortaleça, e deixamos Deus agindo no nosso coração. Amém. Acho que podemos encerrar. Você lembra de alguma canção que a gente poderia finalizar a nossa aula aqui, nosso encontro? Uma canção? Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bem. Como é que é? Ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Muito bonito. Ou pode até ser, e assim vai, né? Sim. A gente tem um problema, até não sei como é que vai sair a gravação, por causa do delay, né? Sim. Então, talvez tenha um pouquinho de atraso, mas aí os irmãos, a gente pede a compreensão, estamos tentando sincronizar, mas a distância também é um fator que nos faz diferença, né? Claro, claro. Vamos orar então para terminarmos? Vamos. Acho que você poderia fazer essa oração final. Sim, Pode vamos ser? sim. Pode. Deus querido, que bom a gente poder partilhar da música, porque a música nasce em Ti e ela vem do Teu trono, Senhor. E a gente te agradece por isso, por esse tempo tão precioso junto com os queridos irmãos e nesse momento de edificação, através de uma aula, de uma conversa, de um bate-papo entre amigos, para falar sobre a música e o papel que ela pode exercer na nossa vida. Então, que Deus, esse é o nosso desejo, que a música possa tocar nos corações dos irmãos e das irmãs que nos ouvem hoje e que possam se alimentar através da música e enxergar que através da música elas podem se conectar a Ti e ouvir a Tua voz como um doce sopro. Te agradecemos por esse tempo agradável, junto com o pastor Edemir, junto com essa igreja, e te pedimos que o Senhor continue nos abençoando através dos nossos dons e que possamos edificar a vida de muitas pessoas através da música e que as pessoas possam sentir o toque do Senhor através de cada som que nós fizermos, Senhor. Nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu. Acho Valeu. que essa é uma boa experiência para a gente repetir em outras oportunidades, né? Vamos sim. Muito legal. Então tá joia. Valeu, abraço, Valeu, fique até com Deus, mais. Deus abençoe. Deus abençoe.